Caro diácono João, queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. O evangelista São João, o discípulo que Jesus amava, discípulo amado que escreveu o Evangelho, escreve um pensamento dentro da palavra de Deus que diz assim: Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E na noite de Natal, nós proclamamos o Evangelho e também, durante a missa do dia, a visita dos anjos aos pastores. E os anjos então trazem uma notícia: eis que vos anuncio uma grande nova, uma grande alegria. Nasceu hoje na cidade de Belém o Salvador, o Messias prometido. E os pastores vão ao encontro e encontram o menino Jesus deitado na manjedoura. Aqui se cumpre, portanto, a vontade do Pai Eterno, que envia seu Filho para salvar a humanidade. E Jesus, então, assumindo a nossa natureza de pecado, Ele consagra e santifica a nossa vida através da sua morte e do seu sangue derramado na cruz. Jesus começa então a sua vida pública falando as coisas de Deus para os homens, trazendo uma grande novidade, trazendo a notícia do bem e a restauração da própria história que se consagra pela sua palavra. E Jesus então cura os doentes para provar a sua messianidade, para provar que Ele é enviado do Pai, o Filho de Deus, feito homem. Jesus cura os doentes, cura os endemoniados, abre os olhos do cego, cura os aleijados, os leprosos e ressuscita os mortos. Nós encontramos no Evangelho que Jesus estava caminhando para a cidade de Naim e lá ele encontra um enterro. Um jovem, filho único de sua mãe, que era viúva e precisava dele. E Jesus então se compadece daquela mãe que estava chorando a morte do seu filho. O evangelista diz: Dominus flevit, o Senhor chorou. Chorou, sentiu compaixão daquela mulher e manda parar o enterro. Toca no esquife e diz: levanta-te, jovem. Então, a prova da sua messianidade é confirmada pelos milagres. E milagre é algo que só Deus pode fazer. Milagre é uma suspensão de uma ordem natural. Por exemplo, a natureza do fogo é de queimar. E Deus pode suspender essa capacidade, essa natureza do fogo e não queimar. Como aconteceu lá com os 3 jovens na fornalha ardente no tempo do imperador, que mandou estes jovens para a fornalha porque acreditavam no Deus verdadeiro. E Deus suspende aquela natureza do fogo. Então Deus opera maravilhas para provar a sua messianidade. E hoje nós temos então um caso tão bonito, importante. Jesus estava em Jerusalém,
A cidade de Jerusalém está a 750 metros acima do nível do mar. E Jericó está no nível do mar. A cidade das palmeiras, né? A cidade muito bonita, que era um pequeno oásis. E Jesus vai para Jericó. No caminho está um cego e um mendigo, filho de Bartimeu. E ele então escuta aquele barulho do povo que está acompanhando Jesus e pergunta: o que está acontecendo? Nesse evangelho não fala, mas em outros. O que está acontecendo? Isso é Jesus de Nazaré que está passando. E ele já havia escutado algo sobre Jesus que operava maravilhas. Aí ele grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E eles dizem: cala a boca, não atrapalha o Senhor. E ele grita mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus para e manda chamá-lo. E eles vão lá e dizem para o cego: o Senhor te chama. Ele joga um manto, dá um pulo e vai ao encontro do Senhor. Claro que ajudado por alguém, porque era cego. E Jesus então pergunta: o que queres que eu te faça? Ele diz: Senhor, que eu veja. Mas ele foi cheio de coragem, cheio de esperança. E Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. A tua confiança em mim te salvou. E ele abre os olhos do cego, e o cego deixa já a família para acompanhar Jesus. É o seguidor do Senhor no caminho da vida. Mas a palavra que, quando eles vão chamá-lo, eles dizem assim: coragem. A palavra coragem é formada por duas palavras latinas: cor, coração, e agire quer dizer agir. Agir com o coração. Aquele homem foi na esperança, agindo com o coração de receber algo de Jesus. E Jesus vem ao seu encontro. Jesus salva, não deixa ninguém no caminho. Ele apresenta a sua proposta de amor, assim como apresenta para nós hoje. Jesus diariamente quer salvar todos os homens. São Paulo, na sua carta, diz: Deus quer salvar todos os homens pelo conhecimento da verdade. E São Paulo atribui esta verdade ao Senhor. Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E nós católicos já fizemos a nossa opção por Jesus. A opção pela verdade. A opção pela vida eterna. É a opção pelo caminho de seguir o Senhor. Que Deus seja misericordioso para conosco e que abra os nossos olhos para a verdade, que abra os nossos olhos para a justiça, que abra os nossos olhos para a solidariedade, para o encontro com as pessoas que precisam de nós. E a caridade não se restringe apenas a dar coisas. A caridade também é um convite. Nós somos missionários. Estamos terminando o mês de outubro, que é um mês dedicado às santas missões. E nós deveríamos fazer uma pergunta para a nossa consciência. Eu estou sendo missionário do Senhor na minha vida particular, na minha vida de trabalho, na minha vida de família? Eu estou dando um testemunho da palavra do Senhor? Ou estou esquecendo o Evangelho para os filhos, deixando eles crescer e acompanhar o mundo que nos desvia do Senhor? Santo Agostinho, convertido ao cristianismo, ele se torna sacerdote, depois bispo de Hipona, no norte da África. E ele escreveu muitas obras, escreveu muitos sermões.
E entre os sermões de Santo Agostinho, tem uma frase belíssima, que é recordada no Sábado Santo através do canto, que diz assim: ó Félix culpa, ó feliz culpa, que mereceste tão grande Redentor. Santo Agostinho quer dizer que o pecado de Adão e Eva custou a vida de um Redentor, do Messias, do Salvador. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que a gente pense muito qual é o segmento da minha vida. Se eu tenho ainda no meu coração esta palavra que me liberta, que santifica, se eu leio diariamente a Sagrada Escritura para conhecer o Senhor. Santa Madalena de Canossa escreveu também, dizendo: Deus não é amado porque não é conhecido. É preciso conhecê-lo. É preciso ler a Sagrada Escritura para que esta palavra, conforme São Paulo, ontem, hoje e para sempre, é a mesma, com a mesma força de santificação e de amor. Que Deus nos abençoe. Amém.